o líder da independência da Turquia do domínio do Império Otomano. Um homem que propôs uma série de reformas para o seu país e cunhou os moldes com o qual ele existe nos tempos atuais. Vamos saber um pouco mais dessa história? Então deixa aí a sua clicada em curtir e se inscreva para acompanhar o nosso conteúdo. Antes da gente começar esse vídeo, eu quero apresentar para vocês o meu novo livro, Colchão de Cacos de Vidro, que é uma obra de ficção que foi publicada pela editora Penalux. Eu vou deixar no card aqui um vídeo explicando sobre esse livro e também nos comentários o link para a compra para aqueles que se interessarem. No vídeo de hoje, a gente vai começar uma nova série em que vamos falar sobre Mustafa Kemal Atatürk, que é uma das lideranças políticas mais relevantes do século XX. Ele foi o líder da independência da Turquia e suas propostas moldaram como seria a República da Turquia, uma influência que deixou seus frutos até os tempos atuais em seu país. O Atatürk, ele nasceu na região de Salônica, na época fazia parte do Império Otomano, no ano de 1881. Ele era filho de uma família de classe média baixa, e ele veio a perder o seu pai quando ele tinha apenas 7 anos de idade. Ele concluiu os seus estudos primários na própria região onde morava, e para o que seria o ensino secundário, o ensino médio, ele entrou para uma escola de preparação militar. Em 1899, aos 18 anos, ele entrou para as Forças Armadas, para uma escola de preparação de oficiais, e ele se formou no ano de 1905, saindo dessa escola com a patente de capitão. Nessa época, o Império Otomano estava recebendo muitas influências exteriores, principalmente influências políticas ocidentais que vinham na esteira da Revolução Francesa. Ideia de regime constitucional, de você colocar limites no poder do mandatário, do poder, você garantir liberdades individuais e direitos políticos pela Constituição, você garantir o sufrágio universal, entre diversas outras medidas que eram progressistas. O Atatürk, dentro da sua formação militar, ele acabou tendo contato com muitas dessas ideias que eram progressistas. As Forças Armadas do Império Otomano receberam muito dessas influências. No ano de 1907, o Atatürk ele entrou para um grupo político que era o Comitê de União e Progresso, que foi uma instituição muito importante para os eventos que vieram a seguir dentro do Império Otomano. No ano de 1908, esse Comitê de União e Progresso ele fez um levante dentro do Império Otomano, exigindo que se fosse respeitada a Constituição. Uma Constituição havia sido criada para o Império Otomano no ano de 1876, mas ela acabou sendo descartada, sendo ignorada 2 anos depois. Ela não tinha então mais validade. Dentro desses meios progressistas das Forças Armadas, havia um questionamento sobre os altos poderes que estavam nas mãos do sultão. Então, queria-se que a Constituição voltasse a valer justamente para que ela fosse uma forma de se colocar limites ao seu poder. Junto ao retorno dessa Constituição, também houve uma deposição do sultão. O sultão Abdulhamid II ele foi deposto. Em seu lugar entrou o Mehmed V. O Mehmed V, na verdade, era um político de fachada. Ele, de fato, não mandou no Império Otomano. Ele nem recebeu uma criação para que chegasse a esse cargo. Ele acabou sendo um fantoche de um grupo de militares pertencentes ao Comitê de União e Progresso que estavam dando as cartas dentro do Império. Em 1911 aconteceu
um ataque da Itália na Líbia, no norte da África. A Líbia, nessa época, pertencia ao Império Otomano e o Ataturk, então, foi designado para participar da defesa da Líbia contra este ataque. Já em 1912, o Ataturk foi designado para uma nova guerra, dessa vez a Guerra dos Balcãs, que foi uma guerra envolvendo a Bulgária, os países da região dos Balcãs, em que o Império Otomano acabou participando. Aqui ele foi designado para cuidar da defesa da região de Galípoli e, pelos seus esforços nessa guerra, ele acabou chegando ao cargo de tenente-coronel. Em 1914, estourou a Primeira Guerra Mundial e o Império Otomano entrou ao lado da Alemanha, ao lado da Tríplice Entente. O Ataturk, ele participou inicialmente defendendo também essa região de Galípoli, e os seus esforços em defender essa região alavancaram muito o nome dele dentro do Império Otomano. Ele chegou a ser considerado como o salvador de Istambul, como a pessoa que tinha salvado a capital do Império Otomano de ser invadida por estrangeiros. E isso levou o Ataturk a se tornar uma figura heróica dentro do seu país, e ele chegou ao posto de general no ano de 1916. Em 1918, o Império Otomano acabou sendo derrotado e assinou um armistício com as forças vencedoras da guerra. O Império Otomano foi praticamente desmantelado, ele perdeu praticamente todos os seus territórios no esteio da guerra. Ele perdeu a região ao sul, onde hoje fica a Arábia Saudita, onde hoje fica a Síria. Ele perdeu regiões ao norte. O Império se encurtou bastante com esse fim dessa guerra. Os militares, as pessoas ligadas ao Comitê de União e Progresso, acabaram tendo que se refugiar, saíram do Império Otomano, e você teve uma mudança completa de poder dentro do Império devido a essa derrota. E foi a partir então do final da Primeira Guerra Mundial, com o armistício do Império Otomano, que Ataturk começou a ganhar muito mais força e começou a se tornar o líder da independência da Turquia. E é sobre essa parte da vida dele que nós vamos falar no próximo vídeo dessa série. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.